para suprir a necessidade dos filhos e da sua família. Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de trazer apenas uma rápida palavra encontrada no Evangelho de João, capítulo 6. Eu gostaria de compartilhar esta palavra com os amados irmãos. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo de número 11, 12 e 13. Evangelho que escreveu o evangelista João, capítulo 6, versículo de número 11, 12 e 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. E você diz amém por esta palavra. Meus queridos e amados irmãos, o contexto desta palavra nos revela 2 objetivos principais, real e singular. O primeiro é alimentar a nossa fé no Senhor, que tem suprido e supre todas as nossas necessidades. Mas o segundo objetivo, claro e composto, que a gente observa nesse texto sagrado, é mostrar algumas verdades que Jesus, ele nos ensina a respeito da provisão que vem dele, como prova do seu cuidado para conosco. Haja vista que a Bíblia Sagrada comprova isto, tanto no Salmo 23, primeiro, como 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, como Hebreus, capítulo 13, e o versículo de número 5, que nos impõe a lançar os nossos cuidados sobre o Senhor, as nossas ansiedades sobre o Senhor, sabendo que Ele tem provido tudo ao nosso respeito. E diante deste potentoso milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, nós vamos, neste momento, observar e aprender algumas coisas, alguns segredos da multiplicação que, sendo observado, trarão para nós ricas bênçãos sem par. O segredo de semear em tempos difíceis é uma das grandes lições que a gente aprende nesse contexto bíblico do capítulo 6 do Evangelho de João. O segredo de semear em tempos difíceis. Quando você observa o capítulo 6,
e o versículo de número 2 do Evangelho de João, você vai perceber uma multidão muito grande que estava seguindo a Jesus. E o texto sagrado vai explicar o porquê eles estavam seguindo a Jesus. Porque eram pessoas oriundas de todas as partes de Israel. Se você observar o Evangelho de Marcos, ele vai relatar e destacar que no seu ministério terreno, no ministério de Jesus, todas as partes vinham ter com ele, de todos os 4 cantos de Israel. E a gente vamos perceber uma bendita receita de Jesus, que ele nos ensina a respeito dos milagres e prodígios que ele nos revela acerca da sua bendita palavra. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 2 e o versículo de número 4, ele nos enfatiza a buscarmos de Deus seus sinais e as suas maravilhas. Na história da igreja primitiva, através dos tempos, os milagres atraíam as multidões e estas eram salvas pelo poder da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele diz, no versículo de número 16, que tanto para os judeus como para os gregos, este poder do Evangelho, ele tem alcançado. É lamentável, queridos e amados irmãos, nos dias de hoje, vermos num cenário evangélico a triste realidade de termos uma grande multidão que, de certa forma, tem enchido muitos templos, que foram atraídas por mensagens pragmáticas e pelo entretenimento, e não por sinais e maravilhas que devem ser seguidos à luz do Evangelho e da palavra de Deus. Uma outra lição que a gente aprende no contexto desse texto sagrado é que o evangelista Mateus, no seu livro, no capítulo 14 e o versículo 15, ele nos informa que o lugar era deserto e a hora era avançada. Mas observe o seguinte, é que aquela gente, aquela multidão que vinha das 4 partes de Israel, estava em um lugar sem recursos, estavam no deserto, a escuridão da noite já campeava sobre os seus olhos, era um momento difícil para socorrer toda aquela gente cansada e faminta pela palavra que estava sendo ministrada ali naquela oportunidade. Pois eles estavam ali no deserto, ouvindo o Evangelho, a palavra de Deus, sendo marcado pelos sinais e pelas maravilhas. Mas em meio àquele momento, em meio àquela crise, a Bíblia diz, no versículo de número 9, do capítulo 6 deste livro, que aparece alguém
para semear. E alguém com 5 pães e 2 peixes. Um menino que sai dentre a multidão, provido de alguma coisa, porque a sua família, já sabendo do discurso e do sermão de Jesus, já o precavera e colocar ali aqueles 5 pães e 2 peixinhos, porque sabia que ele ia precisar lá na frente. Glória ao nome de Jesus por isso, porque eu vejo no contexto bíblico que Jesus, ele não dispensa a oportunidade. Jesus não dispensa as mínimas coisas. Ele pega as coisas que não são para confundir com as que são. Aquilo que é pouco, ele transforma em muito, e ele faz com que as bênçãos sejam multiplicadas naquilo que ele está transformando no pouco. Quem sabe você está aqui esta noite, atraído pela palavra, veio aqui em busca de uma resposta das suas orações. Talvez não veio pelo milagre, pela bênção, porque você tem promessas de Deus, e o Senhor, ele tem prometido que vai realizar infinitas bênçãos na tua vida. Mas você veio aqui não para levar, mas veio trazer alguma coisa para o Senhor. E a palavra de Deus está revelando para o teu coração que este pouco que você veio trazer, o Senhor vai retribuir multiplicando. E você que veio trazer para o Senhor, vai também levar uma bênção toda especial para a glória do seu nome. E você vai ser impactado com esta bênção, porque a palavra de Deus é quem vai gerar esta bênção dentro da tua vida. Você veio trazer adoração, você veio trazer glorificação, você veio trazer louvor, você veio trazer alguma coisa para o Senhor. Você também vai levar bênção, você também vai levar vitória, você também vai levar o milagre que você tanto espera. Nós temos que semear para colhermos o milagre da parte de Deus. Faz me lembrar agora do primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 17, versículo de número 8 ao 16. A Bíblia diz que a viúva de Sarepta, ela nos ensina com suas preciosas lições, verdades que nós precisamos ouvir e aplicar em nossa vida espiritual. Porque quando a gente observa o primeiro livro de Reis, no capítulo 17, e os versículos que eu citar aqui, a gente vê em primeiro lugar que por maior que seja a crise, eu estou falando de crise, sempre nós temos que ofertar alguma coisa para Deus. Porque a Bíblia Sagrada, no contexto de 1 Reis, capítulo 17, vai nos revelar que aquela mulher, ela chegou nos limites da extrema pobreza na sua vida. Mas o interessante é que ela tinha água. O interessante é que ela tinha um pouquinho de farinha. O interessante é que ela tinha um pouquinho de azeite. E isto é o suficiente para Deus multiplicar um grande milagre na vida da serva e do servo do Senhor. Em segundo lugar, a gente aprende com esta mulher que ela foi ricamente abençoada, porque, em primeiro lugar, ela priorizou a Deus ao obedecer a palavra na boca do profeta Elias. Há quem diga que Elias tinha sido atrevido em sua
suas palavras ao ordenar que ela fizesse primeiro um bolo para ele. Mas à luz da Bíblia Sagrada, na revelação da mesma, era Deus que estava falando através dele na boca do profeta de Deus. Em terceiro lugar, a gente aprende com esta viúva de Sarepta que a nossa oferta pode ser de vida ou oferta de morte. Nós temos que, primeiramente, ela confessa ao profeta que iria fazer aquele último bolo e esperaria a morte, tanto dela como do seu filho. De fato, queridos irmãos, queridas irmãs, se ela tivesse retido aquela oferta, isto é, comido a semente, sem dúvida, ela morreria com o seu filhinho. E se nós trazermos para os dias de hoje, para a nossa vida, no sentido espiritual, quantos crentes estão comendo a semente? E em decorrência, nada tem para colher. Vindo sobre eles pobreza, estou falando no sentido espiritual, e a morte. Mas aquela viúva, ela não reteve e não comeu a semente. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que ela semeou com fé no reino de Deus. E a sua oferta foi uma oferta de vida e não de morte. Pois a partir de uma atitude dela, uma atitude de fé em Deus, a Bíblia diz, no capítulo 17, o versículo 16, que a partir daquele momento, a farinha da sua panela não se acabou, nem tampouco o azeite da sua botija faltou, até o dia em que o Senhor proveu chuva sobre o cenário daquela oportunidade, naquele tempo difícil que ela estava enfrentando. Creia tão somente que para você receber o milagre da multiplicação da sua vida, você precisa aprender a semear nos pés de Jesus, para você colher aquilo que você quer colher da parte de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo continue aplicando esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus.